Começar? Olá, queridos cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Antônio Margarete e hoje nós vamos falar de Era Uma Vez em Hollywood de 2019, o nono filme do diretor Quentin Tarantino. E óbvio, para um papo tão bacana desse, não estaria aqui sozinho. Estou aqui com meu amigo John Souza. Olá, olá, sejam bem-vindos. Que maravilha, hein, cara? Que quanta referência. Eu só queria falar que se você é o Antônio Margarete, eu sou o Besouro Verde, cara. Que o Besouro Verde é É, o... muito maneiro. É muito maneiro. E eu assisti, né? é isso aí. Então, aumente o som, pegue o seu lança-chamas e se prepare, porque o hype já vai começar. Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. E vamos lá, meu amigo John, vamos falar do último filme, né, de Quentin Tarantino. Lá se vão aí 6 anos que o homem não faz nenhum filme. Ele ia fazer um 10º filme aí sobre, né, ele diz que vai terminar em 10. A gente não acredita muito, né, mas por enquanto ele parou no 9, né, ele ia fazer um filme sobre crítica de cinema, né, e Uhum. acabou que vazou o roteiro, deu um problema danado, ele meio que, não vou fazer mais não, ficou chateado e por enquanto ele tá parado aí. Mas é um filme de 2019, né? Eu tô aqui com a minha camisa do Flamengo, né? Flamengo prestes a uma nova final com o Palmeiras aí, né? No sábado, né? Tá todo mundo aí empolgadíssimo. O Rio de Janeiro tá parado só pensando nisso. É, e 2019 foi o ano mágico do Flamengo, né? Foi o ano lá que do Jorge Jesus, o Flamengo ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Olha aí. Brasileiro, né? Ganhou o Carioca, foi maneiro pra caramba, e a gente tá aí prestes a uma nova final, e 2019 foi o ano do último filme, né, do Era Uma Vez em Hollywood, que como você falou aí na abertura, né, John, tem várias referências a muita coisa desse universo tarantinesco, né, Do universo tarantinesco e do nosso universo também, né, cara? E também. 2019 é um ano muito marcante pra gente, não só, assim, no mundo em geral, mas pro cinema também, né, cara? Porque Uhum. assim, a gente teve a conclusão do boom da Marvel, né? Que depois foi só derrota em 2018, então Uhum. Último ano 2019. sem pandemia, né? O último é exatamente onde eu queria chegar, então é o último ano sem pandemia, então você tem o último ano de normalidade no cinema, né? Porque aí depois Uhum. já é adiamento, lança não lança, vai direto pro streaming, então você teve uma. O ano seguinte foi de um boom catastrófico, assim, pro cinema e pro mercado em geral, então 2019 é um ano que marca bastante a gente, porque foi um dos últimos meses ali que a gente foi indo pro cinema, né? Continuava aquela cultura, não se reclamava tanto da experiência cinema como a gente reclama hoje, como vê o pessoal falando, tipo, tá Uhum. caro, tá. Sempre teve, mas, né, antes da pandemia não se era tão questionável assim. Hoje em dia realmente é absurdo, cara, mas foi um filme que, inclusive, eu tenho uma certa nostalgia porque eu assisti no cinema, Edu. Eu fui, Boa. fui lá, já gostava bastante do Tarantino, né? A gente já Uhum. conhecia bastante, 2019. Então eu fui lá prestigiar. Eu duvido muito que ele vá parar no filme 10, né? Na época ele falava que ia parar no nono, né? Era o último filme de Tarantino. Ninguém acreditava. Dito e feito, ele Uhum. fez esse O Crítico, que todo mundo achou que era zoação, porque ele falou meio que na brincadeira, não, tô fazendo um filme chamado O Crítico, que é para fazer uma crítica a vocês, críticos de cinema e tal. Com certeza ele ficou meio magoado com as críticas de Era Uma Vez em Hollywood, inclusive, né? Que é um filme Uhum. bem divisivo aí quando você dá uma pesquisada. Sim, verdade. Mas acabou que foi o que você falou, teve um vazamento, e aí as pessoas leram o roteiro e falaram, pô, que merda, é isso aí mesmo, tal, não sei o quê. E aí tem algumas coisas que são até interessantes, depois a gente pode Uhum. conversar sobre isso, de repente um episódio de filmes que nunca foram lançados, né? A gente Uhum. pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas é interessante, cara, a abordagem que ele traz nesse filme. Eu te confesso que foi um desafio. A primeira vez que eu assisti esse filme no cinema, eu falei, putz, esperava bem mais, esperava Uhum. uma coisa muito mais linear. E aí a gente vai estudando, vai aprendendo. Eu vi até alguns vídeos
Ó, o YouTube não acaba com... Pelo amor de Deus, tá parecendo umas bundas aqui atrás. Até do próprio Dalai Nogara explicando um pouco a estrutura narrativa desse filme, né? De como ela é bem diferente e tal. Então, enfim, vai ter bastante coisa pra gente conversar aí. Isso aí. Eu também assisti no cinema, John. Eu comecei a assistir Tarantino não lá em Cães de Aluguel. Eu assisti o Pulp Fiction antes. Foi o primeiro filme dele que eu assisti, que tava aquele boom no cinema, tal, pô, época, né, eu já curtia muito cinema, já tinha uma bagagem aí, não assim de estudo, mas de assistir mesmo, tá sempre no cinema. E aí eu fiquei louco com o que é o Pulp Fiction, a montagem, a gente falou do nosso episódio Sim, de sim. Pulp Fiction, falando da montagem da Sally Mank, que é extraordinária, que era parceira dele desde sempre, assim como a Thelma Schumacher é a parceira do Scorsese, assim como o Michael Kahn é o parceiro do Spielberg, né? O Tarantino também tinha a Sally Mank como, cara, o braço direito dele ali fazendo o filme. E você percebe claramente que o último filme que ela fez, infelizmente, foi o Bastardos Inglórios, que também tem episódio aqui no Cashback. E você vê que o ritmo mudou a partir do momento do falecimento da Sally Mank, né? E aí você tem o Fred Haskin aqui fazendo a montagem. Ele que fez Guardiões da Galáxia Volume 3, a gente comentou sobre alguns probleminhas de montagem ali. Eu acredito que esses problemas se repetem aqui, talvez por isso seja tão divisivo. Você tem uma fotografia brilhante do Robert Richardson, que trabalha também com o Scorsese, que ganhou o Oscar no Aviador, fez o Bastardos Inglórios com ele, também ganhou o Oscar. Fez o Hugo Cabret, que eu estava comentando contigo em off, né, John, que é um filme deslumbrante visualmente, cara, você fica ali de boca aberta, é um 3D que é tão bom quanto o de Avatar, e olha que isso é dificílimo, né, porque Avatar talvez um dos únicos 3D que vale a pena mesmo. O do Hugo Cabret valeu, eu assisti no cinema em 3D, fiquei deslumbrado também, a história também, que assim como esse filme aqui, mistura ficção com realidade, né, então é baseado num livro, é bem legal, e aqui é uma total homenagem a tudo que o Tarantino gosta, cara. Desde o universo do Spaghetti Western, né? Esse universo ali, ele fala de Steve McQueen, ele tem inspiração em Burt Reynolds, né? Tem várias coisas que vão, né? Além obviamente, da Sharon Tate, do Roman Polanski, né? Que é a figura extremamente polêmica que a gente vai discutir aqui também, né? As polêmicas, né? Nem polêmicas, criminosas, né? As coisas criminosas cometidas pelo Roman Polanski, né? A gente não vai passar pano aqui, apesar de ser um baita de um cineasta de Chinatown, do Bebê de Rosemary, mas é um ser humano de merda, né? Então a gente vai também falar sobre isso aqui, sobre todas essas inspirações, né? Sobre esse universo tarantinesco que a gente comentou, algumas coisas que reaparecem né, nos filmes dele. A gente tem muita coisa legal. Esse filme tem cenas muito marcantes. Você percebe que hoje em dia, quando o filme cai na boca do povo, quando o filme vira meme de várias coisas, e o Mephisto, né, veio dali, né, aquela série lá da WandaVision, que toda hora ia aparecer o Mephisto, usavam a cena do Rick Dalton, né, do personagem de Leonardo DiCaprio apontando para a tela, né? Então, porra, é mó barato. E ele usa várias... A gente vai falar aqui de vários seriados, FBI, seriados que existiram mesmo, o próprio Fugindo do Inferno, do Steve McQueen. Então ele usa muita coisa legal ali para falar, e para quem ama cinema, cara, é um mó barato ali. Fala de Sérgio Leone, fala de Sérgio Corbucci, tem muita coisa legal, que é um filme de muitas cenas marcantes também. Eu acredito que a gente vai dar um episódio aí bem bacana, né, John? Sim, sim, cara. Eu gosto. A gente vai começar a falar do filme aí. Eu vou te falar que uma das minhas montagens favoritas, eu concordo contigo que esse filme tem um problema de montagem, o ritmo dele é bem diferente, assim. Você tem que até torcer um pouco o nariz pra embarcar no ritmo desse filme. Mas, cara, pra mim, eu amo a montagem do começo do filme, com aquela cena deles no bar e ele conversando com o Al Pacino fazendo um judeu genérico ali, dono de metade de Hollywood, aquela coisa, né, que não tem problema nenhum em falar, é bem isso mesmo que tinha, principalmente nos anos 60, 70, 80, ali a galera dominava mesmo. E ele tá... E, cara, toda aquela montagem, você vê a rotina dele, falando, não, eu fiz um cine duplo com a minha esposa, aí ele corta e ele mostra. E ele narrando, não, eu peguei ali, me servi de um cunhaque, não sei o que, e a gente assistiu o filme, aí mostra uns pedaços do filme. Cara, eu acho muito gostoso, porque é muito bacana, porque são cenas de gente que é apaixonado por cinema. Sabe, essa cultura de você, pô, preparar um ambiente. Eu e a Ana Paula, a gente faz direto isso aqui. A gente fazia mais. Hoje, nas últimas semanas a gente deu uma parada por conta da correria. Mas, pô, sexta-feira à noite,
prepara, faz Aquela um pipoquinha, petisco, né? às vezes uma batata, sabe? Uma coisa mais diferente que Pede já uma enjoa da pizza, pipoca. Exatamente, deita, escolhe um filme, pá, assiste. Isso é mó Entendeu? Aí barato. ele fala, não, mas... Aí ela foi dormir, aí eu me servi de outro cunhaque, abri meus cubanos e assisti a série e tal, não sei o quê. Uhum. Cara, isso é muito bacana de assistir, de verdade. Você vê toda essa empolgação dele, e aí, consequentemente, acaba culminando na derrocada que é o personagem do DiCaprio e como ele tá, né? Do Cliff já tá despencando, já tá em fim de carreira ali, porque meio que a Hollywood já tá meio que cansado da visão dele, ele não se inovou mais, não caiu nas graças de um diretor, né? Da nova Hollywood ali e tal. E aí ele, não, porque você tem que fazer espaguete western, tem que falar espaguete italiano, tá, não sei o que, bang bang que é legal. Aí ele sai chorando lá e fala, pô, mas o que que é? O cara recusou o emprego? Ele, não, ele me deu emprego pra fazer espaguete lá no western, não sei o que. Ninguém gosta dessa merda, cara. Eu falei, caraca, parada. Mó galera gosta, mano. Um monte de filme bom pra caraca e... esse Essa coisa preconceito. o americano, ele demorou muito para olhar para o Spaghetti Western e tratar aquilo como um cinema sério e que realmente é de qualidade. Cara, porra, não tem a trilogia dos dólares é das melhores coisas já feitas aí no cinema, né? Tudo bem que tem coisas ali chupinhadas de Yojimbo e tal, né? Mas beleza, porra, é genial ali em determinadas coisas, principalmente ali o Era Uma Vez no Oeste, cara, é uma coisa absurdamente boa e ele faz muito essa brincadeira. E, inclusive, eu vi uma entrevista, John, com o Henry Fonda nos Estados Unidos, tal, na época, né? Porque ele é o vilão do Era Uma Vez no Oeste, né? Henry Fonda, que sempre fez mocinho, né? Você vê ele lá em 12 Homens e uma Sentença, é o cara, né? É o bom moço, né? É o Tom Hanks hoje em dia, né? O James Stewart já foi na época dele também, então era o bonzinho. E aí ele fez um vilão, e aquilo ali, a primeira cena do filme, ele matando uma criança no Era Uma Vez no Oeste, né? Spoiler mesmo, porque é um filme bem antigo, né? Quem não assistiu, Tem que desculpa, ver, mas assistam, tem que assistam. ver. Não sabe o que tá perdendo. Então ele tem uma entrevista, John, que tem no YouTube, se você caçar e quem nunca viu consegue ver, de um cara perguntando para ele, um cara de um programa né, desse de entrevista, tipo um Jimmy Fallon de hoje em dia aí, né? Jimmy Kimmel e tal. E aí o cara perguntando: você já fez algum vilão assim? Aí ele, pô, cara, acabei de fazer Era Uma Vez no Oeste. E o cara nunca tinha ouvido falar. Nossa, E tipo, velho. já tinha uns 2 anos que o filme tinha sido lançado. Ele só veio fazer sucesso nos Estados Unidos já liberando anos 80 e tal, aí as pessoas passaram a respeitar. Mas realmente o americano tem essa coisa do egocentrismo deles, né? De Sim, achar sim. que o mundo é só o que faz ali, né? Você vê o É, Hitchcock só quando foi para os Estados Unidos que passou a ser reconhecido e tal. sim, sim. É uma coisa que eu acho que é extremamente chato hoje em dia, que, por exemplo, a gente tem rede social e a gente conversa com um americano e tal, e aí acham que tudo gira em torno deles. Mas eu te confesso, Edu, que eu acho que o brasileiro tinha que ser um pouco mais assim, cara, porque tem uma coisa que eles são chato, é valorizar produto O brasileiro é nacional. o inverso, né? É o outro lado Valoriza da tudo de moeda. fora, menos o que é. Se a gente tivesse mais essa Exatamente. mentalidade. Não tô falando que todo mundo tem que ser americano, mas se a gente tivesse um pouco mais essa mentalidade pra cá, o cinema já tinha crescido muito mais. Mas enfim, cara, é realmente esse boom do espaguete que o Tarantino tira sarro, né? Porque tira pra nada, assim, fala, essa porcaria e tal. É muito bacana. Eu gosto também de toda a conversa, aquelas montagens de carro. As cenas de carro são muito boas também, são muito gostosas. O Brad Pitt tá com aquela cabeleira que com certeza é uma perucaça ali gigante nele, né? Aquela cabeleira gigantesca. E é legal porque uma coisa também que a gente já abre aqui um parênteses para comentar que é espetacular nesse filme é a cenário, vestimenta, tudo Sim, sim. Figurino é muito perfeito. legal. É perfeito. Eu acho maravilhoso. Assim, é bonito, sabe? O A Cliff tem fotografia é aquela. linda. Tem a mesma paleta de cor. O personagem do Brad Pitt, que eu esqueci o nome dele agora. Cliff Booth. O Cliff. Ele é que é o Cliff, né? Eu tô confundindo com o DiCaprio, que é o Rick O Dalton. DiCaprio e o Rick Dalton. Isso. Ele tá sempre com aquela paleta, com aquela camisa amarela, né? Com aquela paleta mais colorida e tal. Eu acho muito bacana. Teve um problema recentemente que o pessoal ressaltou pros que se arriscaram a assistir esse filme novo do Silvio Santos, né? Esse Silvio Santos vem aí, do Leandro Hassum. Eita. É que a figuração era horrorosa. Tipo assim, a personagem feminina lá, que seria meio que a co-protagonista do filme, cara, parece que ela é uma pessoa de 2025 plantada no final dos anos 80, saca? Não casa a Tem uma parada. caracterização, Não né? tem nada. Parece que a mulher acabou de sair da C&A, tá ligado? E voltou pra
Nada a ver. E aqui não, cara. Aqui você sente realmente que você tá lá no final dos anos 60, 70 ali. Uhum. É muito bonito, cara. É muito bem feito, de verdade. A trilha Uhum. sonora também, os pôster, É, placa, ele usa tudo. muita música dos anos 60. Muito, muito. E é uma coisa que o Tarantino entende, né? Porque ele já usava nos outros filmes também dele. Sim. E aqui E o ele, Bill é todo tipo. isso, né? Uhum. Aqui ele esbanja com Uhum. vigor, assim, é muito bom. E ele, o personagem do Rick Dalton e do Cliff Booth primeiro, a base de inspiração é o Burt Reynolds, né, que a gente fez um episódio aí, eu e Rodrigo, recente, de Bug Nights, né, o cara lá, é o dono do estúdio lá de filmes pornôs, né, fez diversos outros filmes aí também, né, inclusive aquele Golpe Baixo, né, que tem até uma versão do Adam Sandler também, tem a do Burt Reynolds, The Longest Yard, né? The Longest então Yard. tem. E no dublê dele, que ele tinha um amigo inseparável, dublê, o Hal Needham. Então a base de inspiração é o Burt Reynolds e o Hal Needham. Mas não só, você vê que ele tem várias nuances. Você falou aí do Spaghetti Western, não tem como você olhar para o Rick Dalton e você não associar de cara ao Clint Eastwood, né? Não tem como, a coisa de ter ido para a Itália para fazer sucesso. O Clint Eastwood também era um cara só de televisão, ele fazia um seriado chamado Hall Hyde, na época lá, antes de ir para a Itália e aí explodir, e aí virar o astro, né? Que depois fez diversos outros filmes aí, né? Tem o Dirty Harry, que fez um enorme sucesso e virou um dos maiores diretores aí, né? Ganhador de 2 Oscars aí, né? Cara consagrado aí. O Cliff Booth, né? Assim como eu falei, baseado no dublê do Burt Reynolds, mas também você olha para ele, aquela coisa de ter assassinado a esposa e ter saído, né, livre, também tem um caso em Hollywood bem emblemático, aí não de um dublê, mas de um ator que fazia uma série, para quem é dos anos 80 aí vai lembrar, que é o Casal 20, que inclusive aí para quem gosta de futebol, o cara que é fluminense aí, vai lembrar do Assis e Washington, que inclusive virou, né, a série serviu de inspiração para dar o nome ao Casal 20, lá o ataque do Fluminense com Assis e Washington, né, que fez muito sucesso nos anos 80, deu título brasileiro ao Fluminense, deu um tricampeonato carioca, então, que é o Robert Wagner. O Robert Wagner fazia essa série e ele era casado com a Natalie Wood, uma baita de uma atriz aí que fez, né, o West Side Story, na primeira versão lá, né, ganhadora de Oscar e tal. E ela estava bêbada no barco junto com o Robert Wagner, eles eram casados, e estava também junto, John, o nosso queridíssimo Christopher Walken. Estava lá, e aí teve uma briga e tal, e dizem, pelo que tem de relato oficial, ela, como estava muito bêbada, eles discutiram e ela caiu no mar. E aí acharam o corpo depois e tal, e ela veio a falecer. Mas também tem rumores de que ela foi empurrada pelo Robert Wagner, ou que ela tenha caído e o Robert Wagner teve uma omissão de socorro ali. Ele viu que ela caiu, mas como eles estavam brigados, ele estava querendo terminar, falou: deixa ela lá, que se dane, entendeu? Então tem essa inspiração também, né? E aí tem diversas outras coisas ali, diversos outros personagens bem polêmicos ali, tem a coisa do Bruce Lee que a gente vai comentar também, né? Mas tirando essa parte da montagem, John, de algumas coisinhas que me incomodam ali, eu vou te ser sincero, um filme de 2 horas e 40, ele cara, tem um ritmo bacana até, entendeu? O meu problema não é nem tanto do ritmo do filme, que a montagem é responsável também pelo ritmo. Eu acho que o ritmo ele é bom. Eu acho que só fica evidente a parte assim de que, cara, essa cena aqui, que as transições, sabe? A cena que vem depois da outra, meio que às vezes não se casam. Você olha e fala que parece. A gente estava conversando em off também, né, John? Da coisa do Inharrito, né? Que o Inharrito é o cara que todo mundo sacaneia, que é o cara que gosta de cagar regra e que é o cara, né, que quer esfregar na cara dos outros que ele é um grande cineasta e fica fazendo planos, né, mirabolantes para parecer que ele é o fodão. Nesse filme aqui, você vê um pouco disso no Tarantino também. Eu até comentei contigo, tem hora que ele lança um jump cut ali a la Godard que, cara, não tem por que tá ali, entendeu? Ele quer, tá vendo? Eu sei Uma cinema pra parada bem cacete. freestyle mesmozão, né? Entendeu? Então algumas coisas não casam. E aí, cara, a Sally Mank, eu tenho certeza que aquele jump cut, se fosse com a Sally Mank, ela falou: ô, Tarantino, Quentinho, Viaja, né? vamos cortar isso aí, que isso aí não tá legal, cara. Vamos
dá um ritmo melhor. Tem montagens que elas são feitas pra ser tipo paralelas, mas elas não se conversam, tá ligado? Então ele vai colocando uma cena na outra, você fala, mano, o que você tá querendo dizer? É só pra ser dinâmico, é só pra ser maneiro, mas não tá conversando uma coisa na outra. E tem cenas que entendo que pediria isso e não tem. Um exemplo disso, só pra gente entrar em outro assunto, é quando mostra a vida dos dois, né? Do Rick Dalton e do Cliff Booth, que ele tá... Não, eu troquei o nome, né? Não, tá certo, Rick Dalton e o do Cliff. Um tem uma vida super luxuosa, tá tomando uma bebida mega luxuosa, né? Tá gravando as falas pro filme muito e legal. tal. E o outro tá tomando uma bebidinha pé barata, rapado. num packzão de uma lata quadrada, que eu nunca vi lata de cerveja quadrada igual aquela, que parece lata porque de atum. Você não era nascido nos anos 80, que as latinhas aqui eram assim, John. Era assim, horrível de desse abrir. jeito? Você puxava, às vezes, aquele lacrezinho pra abrir, não abria, você Não. tinha que meter a faca ali. Uma merda aquilo empurrar ali, aquele negócio. pelo amor de Era Deus. horrível. Parecia uma lata de óleo. De Parecia, óleo de parecia. carro, né? É horrível. E é igual a lata da comida do cachorro que ele dá também, cara, que é quadradona, assim. E ela não era de alumínio, John, ela era de ferro, era horrível. Nossa, cara, enferrujava, dava gosto, É. ia ser uma porcaria. Era uma merda. Ninguém comprava coisa em lata aqui no Brasil. pra você ter Horrível. Mas esse paralelo que eu acho que casaria muito bem, cara. Um corte de mostrando um, depois o outro, tá, a bebida deles, o que eles estão assistindo, Isso eu porque acho legal. um tá, tipo, assistindo os filmes e o outro tá produzindo. Então tem uma dinâmica, só que ele acaba não casando isso. Ele vai mostrando bem depois essa dinâmica deles. E aí eu queria abrir um outro parênteses, Edu, pra gente falar do desenvolvimento. Você falou das referências, né? Principalmente do Cliff Booth, que tem essa história bizarra que o filme apresenta. E eu acho isso muito interessante. Por quê? A única personagem ali que você não tem um pé atrás é a Sharon Tate. Porque é a Sharon Tate. Ela, nesse filme, ela, tipo, tá vislumbrada com Hollywood. Você vê que é uma pessoa super... A personagem dela no filme, né? Super inocente, sabe? Super animada. Vislumbrada, exatamente. Tem aquela cena que não tem como, assim... A cena pra mim é muito bonita, mas, cara, quebra total aquele pé dela gigantesco na composição da cena, mas é legal o óculos dela brilhando com a Robbie tela. É linda. Mas vou te falar, ela não tem o pé bonito, não. Né? O pé ossudo, cara, é esquisito. É bizarrinho mesmo. E aí, e sujo ainda, né? Que o Tarantino, os fetiches dele enfim. pé aí sujo. pega quase 1/3, 2/3 da tela e tal, mas tem muita coisa bacana. E aí você tem o Rick Dalton, que é um babaca. Essa é a grande verdade. O Rick Dalton é um cara que foi acostumado com a fama e agora é um nojento, tá ligado? Um cara que você vê que é difícil de trabalhar, é chatão, é arrogante, tem o ego lá em cima. E aí você tem o Cliff, que, meu, cara, gente boa, tá ligado? Tá ali pra trampar, só que tem problema com temperamento e o filme não deixa claro se ele matou ou não. Então você fica tipo, caraca, eu não gosto desses cara, não, velho. Eu não sou gostar desse se cara. morreu ou não morreu, eu tô nem aí, mano. Esse maluco é esquisito. Então o filme cria essa harmonia, vamos dizer assim, de personagens que você fica o tempo todo, cara, que paradinha meio desconfortável, né? Eu não tô vendo, não é uma noiva buscando vingança, que fez tudo certo na vida e agora tá buscando vingança, entendeu? Não é caçador de nazista, não é dois amigos que trabalham como, né, tipo Pulp Fiction lá trabalhando como caçador e não sei o que. Não, cara, são dois personagens bem, assim... que você fala, caraca, mano, não sei se eu gosto desses caras não, mas ele vai levando a história e você vai simpatizando, e aqui é outro ponto também que eu achei muito bacana, que o Dali Nogari explicou muito bem isso. Eu não vou conseguir explicar com a didática do Dali Nogari, que é um votante do Oscar, tá? Já peço de perdão aqui. Mas ele explica que a estrutura desse roteiro não é um plot driven, é um character driven. E o que isso significa? Plot driven é quando a história do filme se passa em torno de um plot, como bem se fala o nome. Aqui é em torno dos personagens. Aqui é em torno dos personagens. Então, pra gente entender de uma forma mais fácil, foi como eu entendi, é como se fosse um episódio de uma série. Tu não necessariamente tem o começo, meio e fim de algo gigantesco. Às vezes é só um episódio, um dia, uma semana na vida desses personagens, cara. E aí, quando a gente vê o filme dessa forma, é um pouco mais aceitável a forma como você vislumbra. Porque você às vezes fica esperando algo acontecer e o que acontece meio que não era isso que eu tava esperando, saca? Não era. Será que era realmente tudo isso? Né? E isso é bacana, cara, porque são estruturas diferentes. É bacana pra gente sair um pouco da casinha e tal. Mas ao mesmo tempo você fica com, né, um pezinho atrás. Você fala, pô, o maluco matou ou não a esposa? Eu fiquei, cara, mó cota assim, caraca, matar a esposa assim. Porque não é um crime, não roubou uma lojinha, tá ligado? Ele matou a mulher dele, não tem nem testemunha, saiu livre, bizarro.
Essa coisa do paralelo das duas histórias, porque caminham as duas histórias meio que em paralelo, né? A do Rick Dalton e do Cliff Booth, e a relação deles é muito engraçada. Parece, não sei se tem a mesma noção, John, mas parece aquela relação daquelas pessoas que falam assim, não, a empregada fulana é como se fosse da família, mas não Isso. é. O cara mora num trailer, entendeu? Vive numa nojeira, o Cliff Booth, né? E eu, não, você é meu melhor amigo e tal, mas, cara, a relação deles é muito estranha, entendeu? A relação de patrão e empregado, não é uma relação de Total. amizade. Né? São patrão e empregados que É, são amigos, mas são patrão e conserta a minha empregado. antena ali, conserta a minha antena, isso fica bem claro. Agora, tem uma coisa interessante que o Tarantino faz nesse filme, que são mulheres glamorizadas, tal. Você tem a Sharon Tate, né, interpretada pela lindíssima Margot Robbie, e tem a esposa também, né, depois que o Rick Dalton volta da Itália, que é a esposa dele italiana, né? E as mulheres são glamorizadas, tal, muito lindas, mas ele, para humanizar as duas, ele usa a mesma coisa, que é botar elas roncando na cama, né? Ele faz a mesma coisa, olha só, elas são lindas, mas elas são seres humanos normais. Alguma né? coisa do Tarantino com mulher roncando também, né? São seres humanos normais, que tem o pé sujo, que roncam, entendeu? Então ele faz isso meio que para humanizar ali. E quando a gente chegar mais pro final, eu vou falar também sobre essa montagem do final que me incomoda um pouco também. Eu acho que é muito abrupto para a entrada da cena principal do filme, né? De todo, eu acho que faltou um pouquinho ali. Parece que você olha assim, você fala, cara, beleza, a gente tá caminhando para um lado, agora do nada o troço. Faltou aquecer, né? De ter aquele aquecimento que é uma coisa que o Tarantino faz muito bem. A gente já comentou disso em outros filmes. Né? Ele vai te esquentando e pá! Aqui não, parece que abriu a porta, pum, já começou tudo, foi explode. Foi abrupto, mas eu gosto muito dessas duas histórias ali. Como você falou, a cena do cinema é muito legal, dela assistindo o próprio filme, e você vê que ela é atrizinha B, porque ninguém conhece ali e tal. Aí a menina até fala, fica do lado do pôster pra gente entender que é você, porque senão ninguém vai reconhecer, né? E aí mostra lá o Roman Polanski, né, que tava no... Né, o filme se passa em 1969, então ele tinha acabado de dirigir ali o Bebê de Rosemary, tava na crista da onda, né? E ele sempre foi um cara metido pra cacete e tal. Você vê que é um narizinho em pé, né? É um cara meio babaca também. O Rick Dalton, né, como contrário ali, é o cara que tá embaixo, tá pensando em vender a casa ali, porque não tá dando mais conta, que tá ferrado ali, né, de grana. E por consequência, o Cliff Booth também tá sem dinheiro, porque além dele só fazer merda, né, aquela cena lá quando ele consegue arrumar um emprego lá, que você tem o Kurt Russell lá, que é muito legal também aquela cena, né? Vê que a mulher manda no Kurt Russell e tal. Eu falo, não, mas peraí, na frente dos outros, deixa eu dar a última palavra. Aí ele fala exatamente o que ela manda dizer, né? E aí aquela construção ali da cena no set e tal, aquela parte ali, cara, deles fazendo, né, aquele seriado ali, ele já não sendo mais o protagonista da coisa, o protagonista é o Timothy Olyphant ali. E aí eu gosto muito daquela parte ali, daquela encenação ali, tanto da parte do Cliff Booth, né? A gente vai entrar aí agora na cena né, com o Bruce Lee, que deu uma polêmica danada na época com a filha do Bruce Lee, que ela se sentiu desrespeitada, mas em consequência o Tarantino também rebateu, né, John, que o nosso queridíssimo Bruce Lee, que eu sei que o Rodrigo aí é o nosso maior fã aqui do Bruce Lee no Cashback, a gente adora, a gente tem que fazer um filme do Bruce Lee aqui também, que ainda não rolou, mas vai rolar um dia. Mas dizem, assim como era um cara, né, cultuado, tal, dizem as más línguas que também era um cara meio egocêntrico também, né, John? Dá pra perceber isso facilmente, né, cara? Dá pra perceber isso facilmente. É uma pena que a filha dele tenha feito isso. Tem gente que tem esse síndrome, que inclusive é explicado no começo desse mesmo filme, daquela questão de você tá sempre perdendo e aí o público entende, né? Passa a mensagem pro público que já não é mais um personagem, né? Não é só o personagem, é o ator que está perdendo. E a gente teve um caso recente disso do The Rock, né, que ele não pode perder, ele tem assinado um contrato com a WWE, que ele não pode perder nem de brincadeira. Então, tipo, você vai fazer uma queda de braço com um menino cadeirante que tá em estado terminal de câncer. Ele tem ganhado, moleque. Porque se ele perder, ele quebra esse contrato, porque na imagem dele ele tem que ser o cara que sempre ganha. Então, é o invencível. Exatamente. Você tem essas bizarrices, mas eu acho essa cena do Bruce Lee muito legal, porque ele mostra, tipo assim, mas mostrou o Bruce Lee como um babaca. Cara,
mostrou algo diferente do que o Bruce Lee é. Não estamos falando aqui de ator, de filme, estamos falando da É um personalidade filme, dele. O nome do filme, John, é Era Uma Vez em Hollywood. As pessoas ainda não Exatamente, é um entenderam que aquilo ali é uma conto. fábula, um conto. Exatamente, é um conto. E aí ele tá lá, o corte de cabelo tá igualzinho. Acharam um ator muito igual. O Parecido. estilo, né? Botar o ombro pra frente, Aqueles magrelão ali, gritinhos. o gritinho e tal. E, cara, é super satisfatório quando o Cliff pega um braço, pega uma perna e dá-lhe com ele na Joga ele porta no do carro. carro, mano. Nossa, é muito É bom. muito boa essa cena. E aí ele fica se achando, né? Me deu uma surra? Porque a mulher chega, né? Esse idiota tava dando uma surra no Bruce Lee. Me deu uma surra? Não me deu uma surra, não. Ele mal tocou em mim. Eu não sei o que. Caraca, amassou a porta do carro com a tua cara, velho. Porra, aquela cena é muito boa, cara. E é o que a gente tava falando, são cenas que marcam. Essa cena Marca. ficou também, né? E aí tem aquela cena com a menininha, que aquela menininha dá um show também, cara. Dá, Né? dá. Ela dá um show ali né, ela tem 8 anos ali e tal, eles conversando, ela dá uma lição de moral nele, lição de profissionalismo, né? Ele tá lendo um livrinho, né? Daqueles, porra, livrinho de bolso, cara, né? Aqueles pocketbooks ali, bem chechelento, bem vagabundo, e ela lendo ali o roteiro do filme e tal, estudando as falas. E ele, né, meio que eles trocando ali experiências, foi muito legal. E você vê que ela é do método, né? Aham. Ela, não, porque me chame pelo nome da minha personagem, porque, né, quando eu entro, eu me adapto melhor a esse tipo de atuação e tal, é mó barato ali. E aí ele fica discutindo, ele não trata a menina como uma, né, uma criança, ele meio que se iguala a ela ali, eles conversando, cara, a cena é Ele muito bem feita. respeita ela, né? A menina tá ótima, mas o Leonardo DiCaprio também tá Arrebenta, né, cara? excelente nesse papel. Tanto ele quanto o Brad Pitt, né? Eles estão ali, cara. O Cliff Booth falaram até, né, John, que iam fazer um spin-off, né? Só sobre o Cliff Booth, iam fazer um filme só sobre. Acabou não indo pra frente, mas né, seria um personagem também muito interessante. Deixa a margem pra gente querer conhecer mais do personagem ali Vai também. ter uma Fizeram um série filme, agora, né? Fizeram o Dublê aí, que é um filme, né, com. com o Ryan Gosling, que eu achei bem ruinzinho e tal, não gostei. É, bem qualquer coisinha. Shaw Levy, né? O Shaw Levy que dirigiu, É bem qualquer coisa. Essa cena dele atuando com a menina e depois dele chorando, eu lembro que viralizou na hora, assim, porque ela tava no final do trailer, se eu não me engano, do primeiro trailer lá, que ela fala com ele e tal, nossa, você foi incrível, eu amei. Aí ele começa a chorar, assim, com a menininha. Ele é muito bom, cara. O Léo é sensacional. E tem uma cena antes que é muito boa, né, dele, a cena dramática dele, que ele tá querendo se matar. Ele fala, cara, se eu não conseguir atuar do jeito que eu quero, eu vou me matar, porque né, ele tava entrando em desespero, aquela cena no trailer, ele chorando lá. E aí, quando a menina faz o elogio, cara, ele fica tão emocionado, né? Você vê que ele ficou, né, feliz ali com o que a menina disse. É uma criança falando bem de você, e ele, cara, ficou todo caramba. E aí, meio que bate no peito, né? Cara, Rick Dalton tá de volta, porra. Tá pensando o quê? Muito bom. Rick fucking Dalton, porra, né? É muito boa essa cena. É o que eu digo, o filme marca porque ele tem muitas cenas, cara. Você soltar assim, pessoal que gosta de TikTok e tal, essas coisas de cortar ceninhas assim, né? Cara, tem muita cena bacana pra cortar desse filme, né? Muita, muita. E assim, a gente já falou de um monte de coisa, já tem mais de 30 minutos de episódio, e a gente nem tocou ainda no outro, né, que é tipo um elefante na sala aqui, que é toda a questão do Charlie Manson dentro do filme. Né, do culto dele e de toda a coisa que o Tarantino usa aqui mais como um chamariz, né? Porque foi amplamente divulgado e tava tipo assim. Eu não sei o que você pensava na época, Edu, mas pra mim esse era o gancho do trailer, assim. O que chamava as pessoas que era pro sobre filme. isso a história. Exatamente, ó, o Charles Manson vai estar, e vai estar a mulher, a Sharon Tate, tem que assistir. A gente já conhece a história, a gente já espera pelo pior no final. Exatamente, né? O Tarantino vai fazer uma reprodução de como foi, meu Deus, isso é muito bizarro. E que acaba sendo também uma parada que foi bem anticlímax pra quem tava esperando isso, né? Aí você vai no cinema, não tem nada disso, mas não tem o grande ápice que as pessoas estavam esperando, horrorizadas, né? Mas eu acho muito interessante a forma como ele aborda todo o culto, né? Uma parada curiosa que eu tava pesquisando pra trazer é que tem um momento, o primeiro momento que aparece as meninas descendo uma ladeira, que elas estão caçando lixo pra comer, né? Elas estão cantando uma música que é de autoria do Charles Manson. Essa música é dele, porque ele era escritor de música também. Sim, até os Beatles chegaram a gravar uma música dele e tal. Ele era compositor, enfim, um maluco.
E eles fazem, cara, muito bem. Eu acho que eles representam muito bem o tipinho, sabe? A mentalidade da galera em volta. Não tem, isso é interessante, tu não tem uma interação tete a tete das meninas, né? Das mulheres da vila lá, com ele em si, né? Você não tem Ele essa aparece coisa. muito pouco, né? o Ele Charles aparece Manson muito aparece pouco. Eu até achei que, tipo assim, já que tu ia usar ele só uma vez, eu acho que ele aparece só uma vez, né? Ou duas. 2 vezes. Ele aparece uma vez que ele vê a Sharon Tate, né? Que ele tá Ele vai falar lá na casa, eu vim casa. procurar fulano e tal. Aquele Terry, inclusive, que ele tá procurando, faz vim procurar o Terry. É o baterista de uma banda que foi a que ajudou ele a vir pra Hollywood e tal. Sim, essas coisas são verdade. Sim. Inclusive o rancho onde a galera fica é de verdade também. Uhum. Onde era filmada ali as cenas de faroeste. E aí ele meio que trata, mas assim, já que você vai colocar, só pincelar o Charles Manson, então nem mostra o rosto dele, sabe? Traz esse clima mesmo de, pô, uma figura oculta, tal. Eu achei meio blasezão. Até porque eu não acho que o ator pareça tanto com a figura horripilante do Charles Manson. Mas eu gostei, cara. Eu gostei de como abordou. Vale a gente mencionar que Tarantino pegou quase com dividência, né? Porque pegou um monte de atriz que hoje em dia tá estourada, né? Pô, tu tem a Margaret Qualley, como você comentou, tem a Sydney Sweeney, tem a Dakota Fanning, cara, tem muita gente ali. Tem a ganhadora do Oscar, Mike Madison. né? Mike Madison. Você tem o Austin Butler, que tá aí também por cima da onda aí. Maya Hawke, que vai entrar agora aqui no Stranger Things, né? Que vai começar daqui a pouco, última temporada agora, né? A gente Agora tá gravando agora, aqui. 10 A gente horas. tá gravando, né? No dia que a gente tá gravando aqui, a Maya Hawke vai estar brilhando lá, que é uma personagem bem legal também de Stranger Things, né? Filha do Ethan Hawke e da Uma Thurman, da né? noiva, né? Da Beatrix Kiddo. Né? Então, porra, tem realmente, cara, ele foi meio que visionário aí nessa. A Dakota Fanning até não, porque a Dakota Fanning já era famosa desde criança ali. A gente, inclusive, tem o nosso ouvinte aí, amigo já, o Thiago Teno, que eu não vou perder a chance também de falar de Guerra dos Mundos para ele reclamar, né? Ele vai xingar, mas eu faço já de provocação, né? Que a gente gosta do Guerra dos Mundos, deixa claro aqui, e ele odeia, né? Ele fica falando, pô, é a Dakota Fanning só gritando, né? Mas é engraçado porque a Dakota Fanning era a irmã mais famosa, hoje em dia já não é mais, né? Quem é mais famosa é a Elle Fanning, né? Inclusive estava no filme do Predador aí, né? Mais recente aí, que a Elle Fanning tá, cara, estouradaça. Eu, inclusive, eu considero uma atriz bem melhor do que a Dakota. Sim, bem melhor. Ela tá incrível nesse novo filme do Predador. Eu até gravei um vídeo há um tempo atrás sobre um filme Trumbo, que é um filme até bem legal, também baseado em fatos também, que ela faz a filha do personagem principal e ela dá um show lá no filme também, que inclusive o personagem principal é feito pelo Bryan Cranston, né? Lá do Breaking Bad, lá o nosso queridíssimo Walter White, né? O Heisenberg. Heisenberg, Say My Name. Então, realmente ele foi... E, cara, aquela cena no rancho, ele filma como se fosse um faroeste do Sérgio Leone. Total. Inclusive a trilha, né? A trilha ali é bem rebuscada ali do Ennio Morricone, né? Você tem aquele close-up nos olhos, assim, que é a coisa característica do faroeste, filmar muito os personagens caminhando, você mostra, né, eles caminhando, a câmera baixa e tal, e, né, você só focaliza os pés. Ele usa muita grua nessa cena também, do nada, assim, vem uma visão aérea da parada, do pessoal caminhando ali, e ele é muito bem construído porque você é palpável a sensação de perigo ali, John. Perfeito. Né? Que ele vai lá ver aquele amigo a tensão que a gente queria no final do filme. Ele é muito bem construído. Você fala, putz, eles mataram o velho, por isso que eles estão ocupando esse rancho. O velho já morreu, né? Eles estão enganando aí, porque vê todo mundo, na hora que ele vai entrar, todo mundo cerca ele e tal. Você vê que tem alguma coisa estranha ali. Cara, é muito bem construído para no fim não ser nada daquilo. A quebra de expectativa ali que eu acho que é muito bem construída, cara. Das melhores coisas ali do filme. Não, e assim, a gente assiste Tarantino e a sensação que dá é que vai dar merda aquilo ali. Mesmo ele vendo que o velho... Violência. Exatamente, mesmo ele vendo que o velho tá vivo ali, é uma parada bizarra, ele voltando e vendo que enfiaram a faca no pneu dele. No pneu, e aí ele vai ter que arrumar, aí ele chama lá o Austin Butler, o Tex, vem cá, Tex, inclusive ele, Tex, bem Tex mesmo, né, que parece o quadrinho do Tex, o cowboyzão lá. Aí ele dá-lhe uma cacetada no Tex, joga ele no chão, igual né? Tem uma coisa satisfatória em bater nesses moleques. Não é nem o Tex, não, ele dá porrada no outro o lá. Tex é o machão, verdade, ele bate no hippie. Que vem no cavalo. E a menina fala, chama o Tex, aí vai lá, pode crer, verdade.
E aí, o que você pensa? A sensação que tem é que, meu, vai vir uma horda de zumbi desses maníacos do Charles Manson e ele vai ter que... matar o Cliff Booth Ou ele ter vai que matar todo bater em um mundo. monte de mulher, que é o que é a especialidade da casa, né? Porque se ele matou a esposa dele, pra ele bater nessas meninas de 20 quilos é 2 minutos. Mas não acontece, né, cara? Isso é uma quebra de expectativa que, sinceramente, eu fiquei meio decepcionado a primeira vez que eu assisti. Eu falei, putz, não vai dar merda? Não vai dar vinagre isso aí? Não, hoje assistindo eu acho maneiro. Porque tu fica, ai, aí não acontece nada. Você fala, caraca, me pegou, boa. O velho putaço que acordou e no fim a menina tava falando a verdade, cara. Tava mesmo, ela me deixou cansar de tanto transar aqui, porra. Ela me ama. Bizarro, é uma barata essa cena ali, cara. E, porra, é muito bem construído ali, da forma que é feito, cara. Eu gostei, né, da forma que o Tarantino faz ali. E talvez em outros momentos não tenha esse brilhantismo ali, mas nessa cena eu achei que foi muito legal ali, cara. Eu dei risada ali depois que a cena terminou. E realmente você fica naquela expectativa que vai dar uma merda gigantesca. E o personagem do Cliff Booth, você vê que ele tem umas camadas, João. A gente tá falando, pô, o cara talvez tenha assassinado a própria esposa. É um filho da puta. Mas é o filho da puta que tem o seu código de moral também. Porque perfeito. a menina, quando é menor de idade, né, a personagem da Margaret Qualley, que quer, né, pagar um boquete lá pra ele, né, fazer sexo oral nele, e ele recusa, falou, cara, você não tem nem 18 anos, você tá louca? A polícia tá me perseguindo desde sempre. Não vai ser por conta de você que ela vai me pegar, não, cara. Eu já fiz merda muito pior. Entendeu? Você vê que ele tem um código de moral. Tem. Que o cara é capaz de matar a mulher, é feminicídio, mas é capaz também de, não, isso aqui é corrupção de menores, isso aqui eu não vou fazer. Né? Então você vê que é um cara muito contraditório e isso eu acho que dá um molho legal pro personagem, né? Você não sabe, né, Joe, se você gosta ou não gosta dele. Esse momento você acha ele bacana, mas, porra, aí depois você sabe que o cara matou a própria esposa, que com grande chance de ter matado a esposa, você já acha que ele é um filho da puta, entendeu? E o Tarantino, isso ele faz muito bem em todos os filmes dele, a coisa do MacGuffin e tal. A coisinha que ele vai plantando para no final ele ir lá e mostrar. O lança-chamas, né? Tem uma cena lá do filme que ele faz, né? Os 14 homens de McCluskey. Os 14 punhos. 14 punhos de McCluskey e tal. E aí e tem um lança-chamas, que inclusive é usado também lá em Bastardos Inglórios. Perfeito. Né? Então ele já planta aquilo ali, naquela cena. Porque se o cara aparece do nada com um lança-chamas em casa, você fala, porra, cara, quem é que guarda um lança-chamas em casa, né? Você tem aquela coisa daquele barulhinho que faz com a boca da Pitbull. Né? Que é muito bacana aquilo. Né? A Pitbull é doidaça, que ela, porra, parece um monstro de matar. Né? Ela é fortaça, cara, totalmente anabolizada, mas é um doce de cachorra quando tá com o Cliff, né? Vê que ela fica ali, aí chora, e fala, não, se você chorar, você não vai ganhar comida. E a comida é uma nojeira, né? Aquele dele vai. Não, e os sabores? Tu reparou os sabores? Tem um que é sabor de rato, aí o outro é sabor de guaxinim. Falei, caraca, mano, que nojeira. É bem comida de cavalo a parada, é bizarro. Até para o bicho ficar anabolizado ali, né? Que pô, o bicho é todo musculoso ali, então ele já vai plantando aquilo ali para chegar lá no final, né? Porra, ele faz o barulhinho, você já sabe que vai acontecer alguma coisa ali. Então, essa parte eu acho muito bem construída. Isso ele é craque em fazer, né? Até porque ele pesquisa. E eu gosto muito também da parte que ele vai para a Itália também. E aí, John, me surpreendeu uma coisa, porque quando ele tá falando no telefone, falando com o Sérgio, eu jurava que ele tava falando com o Sérgio Leone. Mas não, ele tava falando com o Sérgio Corbucci. Sérgio Corbucci, para quem não sabe também, era um cara que também fazia Spaghetti Western. Inclusive fez a versão do Django lá de 66. É dirigido pelo Sérgio Corbucci, que eu vou te ser sincero, John, eu não curto muito a direção do Sérgio Corbucci, não. Tá? Pra mim não é tão bom quanto, nem chega nem perto do Sérgio Leone. É um cara mais bezão, assim. Inclusive, John, ele tem um filme chamado O Filho de Espartacus, cara. Entendeu? Que só pelo nome, você já sabe que o troço é meio esquisito. Titanic 2, né? Uma parada bem... Você fica meio... É uma continuação do Bebê de Rosemary, é uma parada meio bizarra ali. Aí tem o Filho de Espartaco que ele dirigiu. Se você pegar a filmografia dele, tem um monte desses bezão, assim, de Spaghetti Western. É divertido, mas, porra, não chega ao nível do Sérgio Leone. Então, quando ele fala Sérgio Corbucci, eu jurava que era o Sérgio Leone. Aí depois que a gente fica sabendo que é o Sérgio Corbucci, e aí tem a referência que ele faz lá também, o Bastardos Inglórios, que um dos diretores dos filmes que o Rick Dalton está fazendo é dirigido por Antônio Margheriti, né? Que é um dos nomes lá que é utilizado lá no Bastardos Inglórios, naquela cena antológica, né? Com o Landa,
né, lá dentro do teatro, que tem, né, o Antônio Margheriti, o Dominique de Coco e o Gulami, né, o Gorlami, né, que o Brad Pitt faz brilhantemente, que é Gulami. É maravilhoso, e ele usa o nome do Antônio Margheriti. Já tinha aparecido lá também, né, o Hamburgueria também, que aparece lá no Pulp Fiction também, né, então ele vai usando aí, né, esse universo tarantinesco ali, e eu gosto muito dessa parte ali na Itália, e aí, cara, não tem, como a gente falou, não tem como não lembrar do Clint Eastwood, né, fazendo os filmes lá na Itália e voltando cheio da grana, né? Cheio da grana, é aquela coisa, mas não é tão respeitoso quanto fazer cinema em Hollywood, amigo, em euro. Esquece isso, vai. Tá na merda, pô. Opa, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. Muito mais ser rico na Itália do que pobre aqui, velho, vai embora. Tá ligado? Aqui o cara, ninguém tá numa fase baixa, ninguém respeita, todo mundo trata de mal, entendeu? Vai pra lá, vai ser fã, vai ter milhares de fãs, entendeu? Ganhando em euro, voltou casado, né? Ele volta, o Cliff volta com a esposa dele lá italiana, muito maneiro. Então, cara, é a melhor coisa, e ele fez certinho, isso foi muito bacana, e é interessante porque uma das coisas que ele faz, quando ele vai pra Itália, inclusive, é assinar o Cashback Gold, Edu, quando ele vai pra lá fazer na Itália também tem? Tem. Não sei, ia falar italiano, agora ia ficar ruim, eu não sei como falar. Cashback d'oro. Deloro, alguma coisa assim. Lá tem, cara, lá tem. Caraca, em euro, cara, porra, vai dar um bom dinheiro aí. Se você der 5 euros aí, porra, a gente tá feito, cara. Maravilhoso. Mas, cara, a gente tem aí que agradecer, né, John? Aproveitar aí que você abriu. Agradecer ao nosso ouvinte, que cara, ele paga o Cashback Gold há nada mais, nada menos do que 21 meses. O cara tá indo pra 2 anos de Cashback Gold. Então é fã aí assíduo do Cashback, né? Já há muito tempo, praticamente desde que a gente abriu o Cashback Gold, ele foi um dos primeiros que fez a assinatura e tá aí firme com a gente até hoje. E aí, pra nossa surpresa, essa semana, John, eu recebi um Pix. Eu olhei a conta e falei, caramba, que tanto dinheiro é esse aqui? Aí eu olhei a conta, parece até que fez em euro, né, John? Como você falou aí. Nosso ouvinte, Joseph Oliveira, fez um baita de um Pix e escolheu um episódio aqui que a gente não vai contar, né, para não dar spoiler, mas vai ser um dos nossos próximos episódios aí. A gente vai fazer com muito carinho, até porque é um filme que a gente gosta, né, de um ator aí que infelizmente nos deixou recentemente. É um filmaço, né, que vai ter muita coisa legal para falar. Então a gente já abre aqui também para falar do Cashback Gold, do Catarse e tudo mais. Já agradecendo ao Joseph Oliveira, cara, pela contribuição aí, que vai ajudar muito aí ao nosso Natal do Cashback, né? A gente ficou muito feliz aí, muito obrigado, Joseph. Panetone garantido. Né? Obrigado aí pela contribuição, assim, porra, gigantesca aí pra gente, foi muito legal. Né? E o Cashback Gold, né? Você tem essa vantagem de você escolher o seu episódio, participar do nosso grupo do Telegram, a gente tá conversando sobre cinema aí, você fica sabendo, inclusive, se você já estivesse no Cashback Gold, você já saberia qual vai ser o próximo episódio. Né, você já tá sempre sabendo. A gente estava conversando, né, essa semana ali sobre o novo filme do Richard Linklater, né, Novelle Vague, que a gente tá doido aí para assistir. O Thiago Teno, como, né, tá sempre nos Estados Unidos, tal, ele tem a Netflix americana, ele já assistiu e falou pra gente que é um filmaço, a gente quer muito assistir, né, que é falando sobre o Acossado ali do Jean-Luc Godard, né, então a gente quer muito assistir o filme. Aí tem toda a galera da Novelle Vague ali, aparece Truffaut, Chabrol, né, Homer, então tem bastante gente legal ali que a gente quer ver. Então, né, se você tivesse lá no nosso grupo, você estaria tendo essa discussão muito bacana ali sobre, né, sobre os rumos do Cashback, os novos filmes que a gente vai fazer aí, filmes que a gente quer falar, né? Então, é uma conversa sobre cinema, você que ama cinema e vai se esbaldar ali. A gente já nem precisa mais interagir, só a gente ali, entre eles já estão conversando ali, eu acho isso mó barato. Às vezes eu só fico observando, nem incomodo ali, porque é mó barato ali a galera interagindo ali, já fazendo amizade entre eles ali. Eu acho bem bacana. Então, é mole assinar, cara. A partir de R$5, você lá no catarse.me/cashback, você assina lá, você já, como o John sempre disse, você já fica feliz, né? Muito menos que a Coca-Cola, que cada vez aí a inflação, né, já é bem mais barata, e você já entra no nosso grupo ali. E você faz através do cartão de crédito ou do boleto. Ou então você faz igual o nosso amigo Joseph. Você pode fazer também um Pix pra gente, né?
Se for um gordo igual, não precisa nem ser gordo igual do Joseph. Se for de R$5, Mas, ó, final de ano, Natal, entendeu? Por favor. 13º, cashback precisa de 13º. Lembra do também, né? cashback? A gente tá com vocês toda semana, cara. Manda É esse isso aí. cascalho aí que a gente agradece. E é mole também, lá no pcashback@gmail.com, que é nosso Pix, você também pode ajudar a gente aí a continuar o projeto, né? E ajudar a botar aqui eu ia falar botar o peru na mesa do cashback, mas ia pegar mal, então eu vou falar botar a ceia de Natal aqui na mesa do cashback, Por favor, né? por favor. Fica melhor, né, do que botar o peru na mesa aqui. bem Realmente melhor. é uma expressão bem esquisita ali. Não, fica legal. Mas muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes, né? Ao Thiago aí, que a gente está sempre mencionando, ao Sérgio, que também está desde o primeiro dia aí apoiando a gente, é nosso amigo, né? Galera toda lá, o Caio, que está sempre interagindo também. Então tem uma galera bem bacana que apoia a gente desde sempre. O Rogério Apolinário, que também apoia a gente sempre também, tá sempre ali, né? Junto com a gente ali. Então, muito obrigado a essa galera toda que apoia a gente aí. E, né, também torne-se um membro aí do Cashback, que Por favor. a gente está precisando bastante aí, né? É isso Muito aí. obrigado aí. Maravilha. Agora, Edu, acho que a gente tem que falar da cena final, né, da família geral. Você comentou da questão da pitbullzinha lá, lindinha, magrinha, né? Que a A bocanha... bichinha dourada, porra. Eu não ficaria no mesmo cômodo com aquela bichinha ali, não. Não, tem Vai uma... que ela se enfesasse com alguma coisa Pelo ali. amor de Deus. eu tenho mó O cagaço Brad de Pitt pitbull. comentou numa entrevista fazendo a junket desse filme, né, do Era Uma Vez em Hollywood, que ele se sentiu Tom Cruise se pendurando na lateral do avião, né, fazendo aquela cena horrorosa lá Aham. de perigosa do Tom Cruise, quando ele teve que fazer uma cena que ele falou que ele botou, acho que essa cena nem tá no filme, ele botou um petisco aqui e fez... Aí o cachorro veio e comeu aqui nele, Na né? boca. Ele falou, faria mano, isso. eu me caguei de medo, foi uma parada assim, a coisa mais perigosa que eu fiz na minha carreira foi aquilo. Porque realmente, cara, ela dá medo. Eu já tive pitbull assim, graças a Deus nunca tive nada de ruim, mas, cara, o bicho dá medo, mano. Tem hora que é um rosnado, alguma coisa, porque é o que você comentou, é cachorro, mano. Vai que esse bicho estranha alguma coisa, sente um cheiro que não gosta, sabe? Dá É o animal irracional, cara. Não tem Pega a como tua você senha, treinar né? ele. Não tem como. Agora, você contou essa história aí da cena mais perigosa, João. Eu lembrei de uma coisa off-topic aqui, antes da gente voltar. Vou só contar uma pequena história. Você falou aí que foi a coisa mais perigosa que o Brad Pitt fez na vida, né? Mas, cara, talvez ele tenha se esquecido de uma história, John. Porque o Brad Pitt, em começo de carreira, o nosso queridíssimo Mike Tyson, né? O lutador de boxe aí, um dos maiores lutadores. O cara era um monstro, né? Lutando ali. Imagina o Mike Tyson com 20 anos. 21 anos ali. Era um monstro, era, né, invencível. E aí ele casou com uma atriz chamada Robin Givens. E aí eles estavam em crise no casamento. Aí teve um dia que o Mike Tyson achou que a mulher estava traindo. Ele chegou em casa, estava Robin Givens com um ator que estava começando a carreira chamado Brad Pitt. Isso E foi a aí o coisa mais Mike Tyson perigosa. olhou para a cara dele já com sangue nos olhos. O Brad Pitt só falou assim: não, meu amigo, ó, não tenho nada com a sua esposa, não, cara. Porra, entendeu? Estamos só fazendo um trabalho juntos aí, mas ó, já tô saindo. Eu acredito que ele tenha cagado mais na cueca. Pelo amor de Deus, do que cara. com a Pitbull lá, porque Laxante. o Mike Tyson era coisa de 3 Pitbulls ali em cima de você. Então, Não, e o pior, Edu, é que o Mike Tyson, ele é tão imprevisível quanto uma Pitbull. Né? Porque você vê as histórias do Mike Tyson, ele tá bem, aí do nada ele quer bater em alguém, tira esse cara da minha frente e tal. E o Mike Tyson, assim, um soco Igual dele mata. Ele não deu uma porrada num cara, num voo, que o cara tava falando merda dele. Ele, porra, deu só uma, cara. Não precisa de mais nada. Deu They só want to make me in cage, sabe? Eles querem me prender. Ele tem essa loucura dele, cara, que você tá maluco, sai da perigoso, sala, irmão. né? Eu Mas pulava agora, a janela. Voltando para essa cena, que eu acho, cara, ela você destacar ela é sensacional, assim. Eu achei que foi meio abrupto para chegar ali, mas eu acho sensacional a cena, até por conta da imprevisibilidade, porque a gente acha que a Sharon Tate vai morrer, infelizmente, né? E é uma coisa muito trágica, porque, pô, ela tava grávida, cara. Sim. Grávida já com barrigão, já, e, né, você matou a criança e a mãe ali, uma cena realmente dantesca ali, mas aí ele subverte a coisa, eles vão errado, em vez de ir na casa do Rick Dalton, né, que o Rick Dalton meio que dá uma queimada lá com o Austin Butler e tal, né, e aí eles vão matar esse desgraçado aí, né, e tal, e aí só que entra onde tá o Cliff Booth ali na sala tomando conta, e aí, cara,
Ele fumou uma porra de um cigarro, que é outra coisa que o Tarantino também planta muito bem, que esse cigarro, esse MacGuffin do cigarro tá rolando ali, o cigarro mergulhado no ácido. Tá rolando o filme inteiro, ele fica aguardando o momento certo para fumar, acaba fumando nesse dia, ele começa a ver as paradas, ele tem uma hora que ele começa, ele deve estar vendo um blur, aí ele fica assim, ó. Né? Tu vê que ele tá completamente descaralhado, e aí entra Mike Madison, que é uma personagem completamente louca também, ela gritando igual uma desesperada, e aí, cara, ele dá-lhe uma. Né? Ele pega a cabeça dela, bate no quadro. Essa a cena porra do da bonecão é maneiro. Ele Pitbull. bate no telefone, ele vai batendo no telefone. Tá. A Pitbull morde o saco, arranca o pinto do Austin Butler, cara. Porra, arranca a mão, arranca o pinto. Porra, é uma loucura ali. Até culminar com a cena que tá lá o Rick Dalton ouvindo uma musiquinha, tomando um drink e tal, de boaça. Aí entra a mulher e quer, foda-se, vou pegar meu lança-chamas. Aí a mulher dentro da piscina, ele queima a mulher todinha, cara. Puta que pariu. Cara, você olha e fala, caralho, só o Tarantino pra fazer uma merda dessa, cara. E é uma cena muito bem montada, porque ele fica no panorâmica assim, aí tem uma mulher dentro da piscina gritando, né, louca. E aí a água, né, aquela folha de água e o fogo lambendo tudo ali, cara, muito bem feito, cara. E a maquiagem, o trabalho de maquiagem também, a cara toda fodida, tá toda deformada e tal. É muito bem feito o trabalho de maquiagem ali. E aí você fica assim, cacete. Eu tava esperando a cena trágica da Sharon Tate e ele me dá uma coisa completamente louca, que é no estilo do Bastardos Inglórios com o Hitler morrendo dentro do cinema. Isso, é o mesmo nível. É o mesmo nível. Tipo, tava no histórico aqui, de repente, bum, foi embora. As fontes, realidade. Não, agora é o Tarantino. Agora é do jeito que a gente faz, e aí termina daquele jeito. E aí o Rick Dalton volta, ele é reconhecido pela Sharon Tate e tal, pelo amigo da Sharon Tate, que é uma relação estranhíssima, que inclusive é verdade mesmo, aquela relação. Aquele você trisal vê que, a mulher tá dando por querer a camaradinha ali, e o outro tá viajando e tá levando chifre ali direto. Você vê que né, o cara chamando de amor e não sei o quê. Né, o Steve McQueen chega a comentar com a esposa dele, fala, ela gosta de cara meio crianção e baixinho e não sei o que e tal, é por isso que eu não tenho chance. Né? E quem não sabe, o Steve McQueen era um cara muito apegado à esposa pelo seguinte, John. Steve McQueen, apesar de ser um ator aí de renome e tal, consagrado, era analfabeto, ele não sabia ler. Caramba! E aí, quem lia tudo para ele, inclusive lia contrato e tal, era a esposa dele. Caraca, então, que doideira. Ele era um cara muito próximo da esposa justamente por causa disso, porque ele era analfabeto, cara. O cara não sabia ler nem escrever. Então é bizarro ali. E aí termina daquela forma maravilhosa. E tem uma estilo Marvel, você tava falando de Marvel aí e tal. Tem uma cena pós-crédito falando mostrando o comercial do Red Apple, que tá sempre aparecendo também nos filmes do Tarantino, né? No Pulp Fiction e diversos outros filmes ali. O Red Apple tá sempre ali aparecendo, né? Perfeito, perfeito. Cantando um jinglezinho, né? Que é até bem. Green Door. E aí, porra, esse cigarro tem gosto de merda, esse cigarro horrível, cara, porra. É muito bom, cara, muito bom. Baita filme, baita filme. Porra, é bom barato. E aí é contraditório, mas, cara, é a verdade. O filme passa rápido, 2 horas e 40 você nem sente. Então, isso seria um mérito da montagem, né? Da edição, mas as transições são meio esquisitas tal, e esse caminho para a cena final, ela parece meio que descolada ali, ele tá voltando da Itália, daqui a pouco, pum, você não espera que o filme vai terminar ali naquele momento, e ele tem aquela cena, não tem ele trabalha, não sei se você concorda, João, mas ele trabalha muito o Rick Dalton e o Cliff Booth, e aquele outro núcleo, que seria importante, o núcleo da Sharon Tate, ele trabalha muito pouco. E chega uma hora que é abandonado, assim, você vê que... ele abandona, esquece, e não, peraí, o final do filme tem que ser a coisa da Sharon Tate, aí ele traz de volta. Então fica meio descasado ali, mas como cena em si, como você falou, ela é muito bem editada, muito bem. Os ângulos, Tarantino é mestre, né? Ele é um cara que emula muito bem, né, a coisa do maneirismo que a gente fala, né, que é pegar outros estilos e transformar numa coisa própria dele. O Tarantino, né, é um cara que faz isso muito bem, assim como o Brian De Palma também é um dos especialistas aí no maneirismo. O Tarantino, acredito que também é um cara que pega isso muito bem. Eu discordo do que muita gente diz, que não, ele só copia as coisas. Não, ele tem as influências dele, assim como todo mundo tem, e ele usa aquilo a serviço dele. Tanto que você olha os filmes do Tarantino, você vê que tem uma cara do Tarantino. Sim, não é uma coisa que, isso aqui é o filme do diretor tal.
Não, tem as inspirações de Sergio Leone, da coisa dos filmes de ação japoneses e tal, coreanos e, né, asiáticos ali, tem muita inspiração disso. Muita coisa do policiotesco também, do italiano e tal, mas ele acaba moldando para um estilo dele que você olha e fala, cara, isso aqui é um filme do Tarantino. Mas não faz Então, sucesso à acho que isso toa, é essa é a mérito. verdade. Você pode não gostar, pode criticar, Ele mas é um assim... babaca, é um cara que era É. amigo dos irmãos Weinstein, que são a coisa mais podre que tem em Hollywood, fazia vista grossa pro cara estuprando um monte de mulher. Ele é um babaca, mas, cara, assim como ele não é tão babaca quanto o Roman Polanski, né? É. Mas, cara, são dois cineastas maravilhosos. O cara que dirigiu Chá Natal, porra, não tem como dizer que o cara é ruim. Filmaço, né? Pianista também, que é o mais recente dele, tal, que eu acho, é um bom filme, mas não é do nível de um Chá Natal, por exemplo, que Chá Natal pra mim é lá em cima, mas é um grande diretor, mas um ser humano de merda. Uhum. Assim como o Tarantino também não parece ser uma boa pessoa. Você olha, um babaca, um cara metido. A Uma Thurman mesmo teve problema com ele é um cara que não trata a mulher bem nos sets e tal. É um cara meio babaca, mas, cara, como diretor, não tem como dizer que o cara é ruim, né? Sim, é isso aí. Tá? Maravilha. Fechamos? Fechamos, Edu. É isso. Então, acabamos aqui mais um filme do Quentin Tarantino. Com toda certeza virão outros aí também, porque é um diretor que a gente curte falar. Tem bastante, sempre, né? Você está assistindo aí com a gente até agora, você vê que tem bastante assunto para a gente comentar, né? É um filme que traz bastante, até porque ele tem muitas inspirações, traz muita coisa da vida real. A trilha sonora é sempre um destaque ali nos filmes do Tarantino, então é sempre muito legal falar dos filmes de Quentin Tarantino. E que ele não pare de filmar aí, que venha novos não vai, filmes não. dele aí. Duvido. Né? Nem que seja fazendo roteiro lá por Robert Rodrigues, que é o parceiro dele, que eu acho uma merda o Robert Rodrigues, mas tudo bem, é amigo dele, fazer o quê? Né? Mas com toda certeza aí é sempre um prazer falar dos filmes do Quentin Tarantino. Beleza, galera? Isso aí. Nos encontramos então na próxima semana. Grande abraço e Natal chegando aí, faça o Pix pro cashback. Valeu? Siga o exemplo do nosso ouvinte, Joseph. Né? É isso Não aí, precisa ser muito obrigado, Joseph. ou dele, mas, né? Mas, cara, A gente a gente agradece. tá precisando bastante aí. É Beleza? isso aí. Grande abraço e até a próxima, galera. Valeu, valeu.